Bom dia, irmãos. É muito bom estar convosco de novo. Quero começar dando parabéns às mães. Hoje é o dia delas. Então, seja um dia abençoado. Os filhos hoje têm o privilégio de aproveitar e manifestar muito afeto para as suas mães. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje nós temos o culto da ceia. Então nós vamos ao 1 Coríntios 11 e vamos ler do versículo 23 ao 26. Nós vamos pensar no contexto em termos do que é a ceia em memória do Senhor. Diz o texto, 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e vamos recordar o Teu sacrifício por amor de nós. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos ter a interpretação correta do texto, que possamos aplicá-lo na nossa vida e a vida da igreja. Orienta-nos na Tua palavra e que nós possamos nos submeter em obediência a ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
em memória do Senhor. E a ceia, ela muitas vezes tem se tornado algo banalizado nas nossas igrejas, porque como fazemos pelo menos 12 celebrações no ano, e uma vez a cada mês, paramos de refletir nas suas implicações. Paulo, quando escreve aos Coríntios, nesse texto, ele diz que ele não louva a igreja de Corinto. E ele vai dizer por quê. Então, o texto da ceia começa, na verdade, no versículo 17. Estende-se até o final do capítulo. Mas no versículo 17 nós percebemos que ele diz assim: não vos louvo. Porque ele diz: vocês estão se ajuntando para o pior. E aí ele vai dizer o que estava acontecendo. A ceia, na realidade, naqueles dias, era primeiro na refeição. E o que acontecia? A tradição grega, havia primeiro uma celebração de refeição e depois o culto e a celebração da ceia. A tradição ortodoxa era primeiro a ceia, depois o jantar. Era feito um jantar. E Paulo então diz o seguinte, vejam, ele começa dizendo que aquela igreja estava enfrentando um problema, em que eles não celebravam a ceia por alguns motivos. O primeiro motivo, divisão. Versículo 18, ele diz que dentro da igreja havia divisões. Ele volta ao mesmo tema que ele tratou no capítulo 3. Porque no capítulo 3 ele diz assim: olha, todos vocês dizem eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Paulo. Então, uma igreja dividida. Uma outra coisa que nós notamos, ele fala que essa igreja dividida, havia partidos entre eles. Como é que nós podemos dizer que somos uma família se nós estamos divididos, se estamos de costas viradas? Outra coisa que ele dizia é que cada um comia antecipadamente a sua própria ceia, uma atitude egoísta, onde eu não me preocupo com o meu irmão, onde eu me satisfaço sem querer saber o que está acontecendo com o meu irmão. E aí ele diz: e por causa disso, há pessoas que ficam embriagadas, em excesso. Há pessoas que ficam com fome porque não há partilha. Esquece aquele princípio lá do capítulo de Atos, onde havia tudo era comum para eles. Aqui não é isso que acontece. Então, é nesse contexto que Paulo trata aqui no versículo 23 em diante a ceia do Senhor e trazendo à memória aquilo que deve ser feito. Mas, entretanto, surge a pergunta: o que nós celebramos em memória do Senhor? Será que nós já nos questionamos sobre isso? O que nós estamos celebrando em memória do Senhor? Eu tenho 4 afirmações. E todas as vezes que eu passo de 3 pontos me dá vontade de rir, porque os meus filhos diziam que sabiam o que eu ia dizer. Introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, conclusão. Então eu tenho 4 hoje. Eu vou fugir do batista tradicional que prega em 3 pontos. 4 declarações. Primeiro, o que fazemos em memória do Senhor? O que nós estamos celebrando? Primeira coisa, estamos celebrando a sua encarnação. Nós estamos proclamando que Deus se fez homem, habitou entre nós, que Ele é o Deus conosco, que Ele é o Emanuel, que Ele veio para o cumprimento das Escrituras e veio para ser o nosso Redentor. E é interessante nós olharmos para o Evangelho de João, capítulo 1, porque quem quer ver Deus deve olhar para Jesus. João 1,
Versículo 14, nós encontramos o seguinte, esse texto que todos nós gostamos tanto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a encarnação. E celebrar a encarnação é dizer que a graça de Deus se fez presente e se manifestou a cada um de nós. A segunda realidade que nós pensamos quando celebramos a ceia é que nós celebramos a morte do Senhor. Portanto, quando celebramos a ceia, nós estamos recordando o sofrimento de Cristo. Nós estamos recordando o seu padecimento por amor de nós. E nós estamos olhando e vemos a cruz, todo o processo, e recordamos que foi através do sofrimento dele que nós fomos curados, que nós fomos perdoados. O profeta Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, no cântico do servo sofredor, e vamos ler apenas só o versículo 4 e versículo 6, ele diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Notem, é pelo sofrimento do Senhor, pela sua morte, que nós encontramos cura, que nós encontramos perdão, que nós somos resgatados. Celebrar a ceia em memória do Senhor é celebrar o alto preço que Ele pagou por nós. Porque, como diz o apóstolo Paulo, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23, daqueles textos que nós aprendemos e memorizamos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós celebramos em memória do Senhor? Celebramos a sua encarnação, celebramos a sua morte, mas também nós celebramos em memória do Senhor a vitória sobre a morte. E é muito interessante nós olharmos Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. Vamos deixar que a Escritura fale. Não quero ser eu a estar falando, mas que a Escritura esteja falando. Mateus capítulo 26, 27 e 28, diz assim o texto da Escritura: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão do pecado.
E digo-vos que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Versículo 29, 27 a 29, Jesus diz que ele vai passar pelo caudal da morte, ele vai sofrer, mas que a morte não o derrota. Ele diz que a morte não é o fim, ela está sendo vencida através do sacrifício dele. A morte deixou de ter um peso atroz, destruidor. E nós celebramos então a vida, nós celebramos a ressurreição do Senhor. A maldição que nós fomos condenados foi derrotada pela morte do Senhor. E Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios, nessa carta que nós estamos lendo, no capítulo 15, no versículo 55 ao 58, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A morte foi vencida, e nós trabalhamos alegremente no Senhor por causa disso, porque sabemos que ela não tem o ponto final da história. Sabendo que nós iremos estar com o Senhor celebrando a vida e celebrando este ato em memória dele, em por ele. O que nós celebramos? A encarnação, nós celebramos a morte do Senhor, celebramos a vitória sobre a morte, não é? A sua ressurreição, que ele venceu a morte. Mas nós celebramos a proclamação da graça de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós estamos proclamando, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós estamos dizendo ao mundo que o sacrifício de Jesus não foi em vão, e estamos anunciando que é através desse sacrifício que a salvação se manifesta. E aquele que ouve e vê esse momento tem a oportunidade de perceber o que é o Evangelho da graça de Deus. Tem a oportunidade de saber que existe perdão e vida nova através da cruz do Calvário. Então nós não podemos jamais vandalizar a ceia, jamais participar desse momento de ânimo leve, porque quando nós olhamos para a ceia, nós vemos o Deus que desce, o Deus que se humaniza e que se humilha por amor de nós, ao ponto de sofrer na cruz do Calvário. Quando nós celebramos esse momento, nós vemos a cruz e o sofrimento de Deus. O Deus que se doa ao ponto de morrer por nós. Quando celebramos esse momento, nós recordamos a vitória sobre a morte. Cada vez que nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo: a morte foi vencida. Há esperança. E o Senhor promete que vai celebrar conosco. É isso que nós estamos dizendo. Quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo
para aqueles que não conhecem Jesus, Deus te ama de tal forma que deu seu Filho para morrer em teu lugar, para te perdoar, para te resgatar. Deus se manifesta de forma graciosa. É isso que nós estamos pregando, é isso que nós estamos anunciando. E ao recordar a ceia, nós estamos dizendo isso. A graça de Deus se manifesta na cruz. Na cruz nós escutamos a palavra do perdão. Pai, perdoa-nos. É o que Jesus diz na cruz. E é isso que nós celebramos. Agora nós temos realmente celebrado em memória do Senhor, ou simplesmente feito um ato mecânico. É interessante porque Paulo, ele leva aqueles crentes à reflexão. Eles examinam esse homem em si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Porque quando nós nos examinamos, nós vamos dizer assim: eu não sou apto de participar da mesa do Senhor. Não existe nada que me torne digno de participar desse momento, a não ser a graça de Deus. Não é aquilo que eu fiz, não é aquilo que eu faço, foi aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Este sacrifício, esse ato de entrega e de amor é que me torna digno de participar da mesa. O que te torna digno de se achegar à mesa do Senhor, que nos faz ser igreja de Cristo Jesus. Então nós vamos passar para a ministração de ceia. Eu acho que é Glaucia e Glaucia quem? Não sei quem é o Cláudio. Vamos cantar, não sei qual hino é muito. Eu posso poder? Mas a irmã já abriu aí um, né? Não. Então vamos, eu acho que 123, tem Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Mas antes de cantar, o texto diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Então nós vamos orar. Vamos fazer aquilo que o Senhor ensinou. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o primeiro alimento, o pão, e essa oração será feita pelo nosso irmão Mário. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, neste momento, Senhor, nós vamos participar deste memorial, tomando o pão, que significa o teu corpo, que foi maltratado, que foi trespassado pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. Senhor, que Tu um dia nos chamaste para Teus filhos e que nós sejamos dignos de poder participar neste ato que, como Tu disseste, que o façamos até que Tu venhas. Que sempre nos lembramos, Senhor, do sacrifício que Tu fizeste para a nossa salvação. Obrigado por isso. É o que Te agradecemos. Amém. Vamos então cantar o 123. Seja bem-vindo. 123. 123. Yeah.
O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças e partiu, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Recordando a entrega do Senhor, a sua encarnação, a sua morte, a sua vitória sobre a morte e a proclamação do Evangelho em memória de Cristo, como a nós. Vamos orar pelo vinho, Jack, Glaucio, que nos dirige a Deus essa palavra. Nosso Deus e Pai, obrigado por mais dia de vida que nos concedeste. Obrigado porque estamos aqui reunidos em teu nome para te louvar e adorar. Obrigado, Pai, porque nos deste o privilégio de sermos considerados teus filhos através de Jesus, que verteu o seu sangue na cruz por nós, Senhor, para nos poder limpar de todo o pecado e pagar toda a culpa no nosso lugar. Obrigado, Pai, pela graça que nos concedes diariamente e todas as bênçãos. Em nome de Jesus, tudo pedimos e agradecemos. Amém. Vamos cantar a segunda estrofe do hino enquanto vamos estar distribuindo os cálices. O texto segue dizendo que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor, e anunciando a sua morte até o seu regresso, em obediência a Ele, bebamos o cálice. Vamos cantar a última estrofe do hino, enquanto os cálices são recolhidos.
Senhor, nós te agradecemos, porque foi através do teu sangue que nós nos tornamos puros, fomos justificados. Muito obrigado pelo teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque tu rompestes a morte, vencendo-a, destruindo-a e garantindo-nos vida. Nós te louvamos por isso. E te pedimos agora que tu nos despeças em paz para os nossos lares. E que o teu amor, a tua graça e a comunhão e a consolação que vem de ti esteja com esta igreja, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o